Olá a todos, graça e paz, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje Deus tem uma palavra maravilhosa ao teu coração, então fique nesse vídeo até o final para ser poderosamente abençoado por Deus através da sua palavra. É um prazer muito grande ter você aqui conosco. Pedimos que, se você sentir-se impactado pela palavra neste vídeo, compartilhe-o com mais alguém, para que assim mais pessoas possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Se inscreva nesse canal para juntos, todas as semanas, aprendermos, nos deleitarmos na palavra do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esperamos que a tua semana tenha sido abençoada, maravilhosa. Sido uma semana produtiva. Se foi uma daquelas semanas em que nada deu certo, tudo caminhou ao contrário, nenhum dos teus planos procederam, tudo que você pensou aconteceu o inverso, a semana não foi como esperada, aí nesse vídeo é o final. Vamos orar no final pela sua vida. Então, temos hoje um encontro marcado. Pega a tua Bíblia e conosco, bem juntinho, esquece de tudo que está à tua volta, deixa tudo em off, desliga tudo ao teu redor, foca apenas a mensagem que Deus tem para você através desse vídeo. Então, vamos para a mensagem. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, claro, se você puder, em Mateus, no capítulo de número 14, e nós vamos ler um versículo da palavra de Deus, é o versículo de número 31. Mateus, capítulo 14, e o versículo de número 31. Eu estou com a tradução atualizada, Almeida Revista. Estamos lendo a tradução de Almeida Revista e Corrigida na sua quarta edição. Pode ser que, se você estiver com uma Bíblia em uma tradução diferente, a escrita possa diferenciar um pouco, mas o sentido, claro, é sempre o mesmo. Mateus, primeiro evangelho do Novo Testamento, no capítulo de número 14, no versículo de número 31, diz assim: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Feche os teus olhos rapidamente e vamos orar ao Senhor para que Ele abençoe a sua palavra. Pai, em nome de Jesus, te pedimos a tua bênção neste momento. Vamos ministrar a tua palavra. Meu Pai, que esta palavra possa alcançar os corações que precisam da tua doce voz. Aqueles corações que estão necessitando de uma resposta da tua parte. Usa-me como o canal para que o Senhor possa falar. Seja apenas o instrumento utilizado para abençoar este homem, esta mulher, que ouvirá esta mensagem neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, temos lido um versículo conhecido por você, já lido, já ouviu em outros momentos mensagens, saudações, algum vídeo, talvez você já
tenha inclusive falado na sua igreja sobre esta história, ou quem sabe você está aí nunca ouviu e não sabe que respeito se fala os textos, as palavras que eu li em Mateus no capítulo 14, no versículo 31. Temos aqui narrada uma história, começa no versículo de número 22 e vai até o versículo de número 33. O epígrafe inicia-se com, na minha tradução, a frase Jesus anda por cima do mar. E sim, Jesus ele é poderoso, Jesus ele tem poder para andar por cima do mar, por baixo do mar, acima dos céus, baixo dos céus. Estamos falando de Jesus Cristo, claro, que neste momento em que ele realiza esse feito, ele estava em carne, osso, ele se fez carne e habitou entre nós. É interessante que a nossa vida não conseguimos passar por ela isentos de dificuldades, isentos de problemas, isentos de aflição. Tenho certeza, você que está ouvindo essa mensagem neste momento, já passou, passa, ou sim, com certeza passará por alguma dificuldade na sua vida. Aqui temos um texto que relata que Jesus Cristo, ele ordenou aos seus discípulos que eles entrassem no barco e passassem, fossem mais adiante, chegassem em outra banda, enquanto ele ficaria para despedir a multidão. Jesus ele pediu para que os seus discípulos pudessem ir na frente, adiantar, né, alguma coisa. Mas, na verdade, Jesus queria era passar uma lição para aqueles discípulos e, consequentemente, para mim e para você. Acredite, para aqueles homens era um pedido normal e seria uma trajetória que não era uma trajetória desconhecida, não era uma trajetória que ele já não tivera feito antes, era algo novo. Eles entram no barco, fazem como Jesus lhes pedia. Passa ali, vão a caminho, vão adiante, vão à frente, mas no percurso, no caminho, começou a surgir alguns impercalços, alguns problemas, algumas dificuldades começaram a surgir durante aquele percurso, durante aquele processo. Quem quisera eu e você também que as coisas na nossa vida acontecessem de forma linear, sem que nada, nenhum embaraço, nenhuma dificuldade, nenhum empecilho, nada acontecesse no meio do caminho que pudesse nos tirar o chão, nos fazer nos preocupar, nos gerar um pouco de preocupação, ressentimento, medo, angústia. São diversos os sentimentos que surgem no momento da dificuldade, problema, incertezas, ansiedade, medo, aquela incerteza do e agora? Será que agora vai dar certo? E chega-se um momento em que a gente desacredita totalmente. Aqueles discípulos, eles eram homens do mar, aqueles homens, eles entendiam, já tinham passado por dificuldade. Jesus, então, ele despede a multidão, ele sobe o monte para orar, ele estava muito tranquilo, ele está muito despreocupado com o que está ou com o que vai acontecer. Mas aqueles discípulos, eles estavam no meio do mal, fala, e eles estavam açoitados
açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Você atesta isso no versículo 24 do capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Eles estavam no meio do mar e estavam sendo açoitados pelas ondas, porque o texto fala que o vento era contrário. Começamos muitas vezes projetos na nossa vida, começamos muitas vezes alguma coisa nova. Na ingenuidade, acreditamos que vamos conseguir chegar até o final sem muitas dificuldades. Acontece que no meio do caminho, normalmente, o texto fala que eles estavam no meio do mar. Cara, eles estavam a 50% do percurso. Queridos, voltar ou ir adiante era algo que eles precisavam decidir. A ordem era passar para outra banda. Mas não havia mais tanta certeza se eles conseguiriam passar para outra banda. O tempo já havia sido despendido, já havia sido perdido. Voltar traria para eles um retrocesso. Voltar traria para eles começar tudo de novo, sem a garantia que desta vez eles conseguiriam chegar a outra banda sem nenhum tipo de problema. Muitas das vezes acontece assim na nossa vida. Estamos perdidos no meio de um problema, aflição, no meio de uma dificuldade, no meio de uma decisão, e nós não sabemos o que vai acontecer adiante, certeza de chegar já não é tanta, e voltar nos traria um retrocesso, voltar nos traria ao ponto inicial e teríamos que lidar com o julgamento de pessoas que tinham dito: rapaz, não entra nesse barco, passa adiante, não vai, tu não sabe se vai chegar do outro lado, tu não sabe se vai dar certo, tu não sabe se isso aí realmente é ou não é. E aí você teria que lidar com, eu avisei, voltar muitas das vezes gera esse conflito interno por não querermos lidar com tal situação. E ir adiante torna-se incerto, porque o vento açoita o nosso barquinho. As ondas são contrárias, os ventos são contrários, açoitam a nossa vida. Muitas das vezes estamos dentro do barco, mas a solução não está dentro, a solução está fora. Mas fora, a nossa vista, nosso modo de ver, nosso modo de entender é muito mais perigoso, porque lá fora os ventos são ainda mais fortes. O vento batia contra o barco, as ondas vinham com ímpeto contra o barco, mas aqueles homens estavam lá dentro, sendo balançados talvez de um lado para o outro, eles estavam dentro do barco. Olha que interessante. A Bíblia diz no versículo de número 24 que o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas Jesus dirigiu-se para eles de madrugada. E Jesus não vinha com outro barco. Jesus não vinha com uma jangada. Jesus não vinha de boia. Não vinha com nenhum tipo de artifício, nenhum objeto flutuante. Jesus ele vinha, segundo o texto bíblico, no versículo de número 25, diz que à quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se para os seus discípulos, e a última parte do versículo diz: caminhando por cima do mar. Isso
assustou sobremaneira aqueles discípulos, a ponto de eles acharem que se tratava de uma assombração. Eles não conseguiram perceber era Jesus, embora eles já tivessem presenciado muitos milagres de Jesus, embora eles já tivessem presenciado Jesus fazendo feitos maravilhosos, abrindo olhos aos cegos, dando audição aos surdos, fazendo mudos falarem, ressuscitando mortos, transformando água em vinho, fazendo milagres e prodígios. Eles não sabiam, eles desconheciam que Jesus por cima do mar. Jesus vinha caminhando por cima do mar em uma noite totalmente atípica, porque no versículo 24 nós lemos que o barco estava sendo açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Para o vento fazer o mar gerar ondas fortes a ponto de açoitar e bater com muito ímpeto contra o barco, não era qualquer vento, querido, era qualquer vento. Você há de concordar comigo que os ventos eram fortíssimos. Jesus vinha caminhando por sobre as águas, na quarta vigília da noite, andando por sobre o mar. Os discípulos, no versículo de número 26, eles vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, gritaram com medo. Agora, aqueles homens estavam sozinhos no meio do mar, quarta vigília da noite, de madrugada. Eles veem um homem ao longe, caminhando sobre as águas, atemorizados, começam a acreditar, começam a ter convicção, uma convicção errada, que aquele que eles viam não era Jesus, era um fantasma, não podia ser Jesus. Não podia ser Jesus andando por cima do mar, não podia. Na cabeça daqueles homens, Jesus chegaria na outra banda, em outro barco. Jesus chegaria até eles de outra forma, não daquela forma, não daquele jeito, não com aquele poderio, não com aquela majestade. Jesus Cristo, meu querido, minha querida, ele vem ao teu encontro de formas inesperadas. Muitas das vezes você está você tá chamando de assombração e você está acreditando ser algo que está te causando pavor, aquilo que está te fazendo gritar de medo. A Bíblia diz que aqueles discípulos, versículo 26 do capítulo 14, na última parte do versículo diz que eles gritaram com medo. Muitas das vezes você está fugindo de algo, a tua solução. Muitas das vezes você está olhando e está enxergando conforme as suas convicções. Aqueles homens, eles já estavam assustados. Aqueles homens já estavam com medo. Aqueles homens estavam no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. De repente eles olham no horizonte, veem vindo ao encontro deles alguém andando por cima das águas. Eles não conseguiam perceber que aquela era a solução para os seus problemas. Ela era a providência vindo até eles. Ela era a vitória que eles estavam procurando. Eles não conseguiam perceber. Medo, preocupação, ansiedade não os deixava perceber que aquilo se tratava da sua. E eles começaram a gritar. Diz que eles temeram, começaram a gritar de medo. Diz você,
esteja conseguindo vislumbrar quem está vindo ao teu encontro é aquele que manda do céu, manda da terra, manda do ar, manda. Quem está vindo ao teu encontro não está vindo para te causar assombração. Quem está vindo ao teu encontro não está vindo para te causar pavor. Quem está vindo ao teu encontro não está vindo para te destruir. Vindo ao teu encontro por cima de toda essa dificuldade, por problema, toda essa agitação que está a tua vida, Deus, Jesus Cristo é que vem por cima de tudo isso. Você não está conseguindo perceber, porque as circunstâncias ao teu redor estão te deixando ver. O vento é forte, açoita a tua vida. De problemas, ondas gigantes vêm te sobrevindo. Você não consegue perceber, você não consegue enxergar, você não consegue se permitir ver aquele que vem é você. Não é uma assombração, não é um fantasma. Jesus Cristo, eu sou eu. Essa palavra se confirma. Versículo de número 27. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não é. E respondendo-lhe Pedro, disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E aqui nós vemos um homem com uma atitude totalmente típica. No meio de toda aquela dificuldade, no meio de todo aquele problema, no meio de toda aquela situação, eles ouvem a voz. A voz é muito parecida. Eles não conseguiam ainda perceber se era Jesus ou não, se tratava de Jesus ou não. Mas a voz era muito parecida. Jesus alçou a sua voz. Se tem de bom ânimo, não tem mais, sou eu. Então um dos discípulos, perceba, um dos discípulos, disse: Senhor, se és mesmo tu que falas, e és tu que estás vindo até nós, da que eu vá ter contigo. Não é nadando, não é direcionando o barco até Jesus, não é mudando o curso do barco. Não, não é de boia, não é de jangada, não é de jet ski, não é de iate. Quero ir ter contigo andando por sobre as águas. Jesus poderia ter dito: Isso não cabe a ti, Pedro. Você é só um homem. Você é um homem fadado a fraquezas, nascido com concupiscência carnais. Você é um homem concebido no pecado. Ao homem não é concebido tal facto. Ao homem não é concebido tal feito. Não. Jesus ele diz a Pedro: Vem só. E aí nesta mensagem que hoje eu quero dizer para você. Talvez você ainda não consiga perceber no meio de toda a situação que você está enfrentando, seja ela problema no seu casamento, seja esta situação problema financeiro, seja esta situação um problema familiar, seja esta situação uma situação de saúde que está deixando a tua visão embaçada, você não consegue enxergar que quem está vindo em tua direção tem a solução para todos esses problemas, mas esta mensagem está
queimando no teu coração, porque é Jesus Cristo falando para você assim: não temas, tem de bom ânimo, sou eu. E se você está reconhecendo a voz de Deus através desta mensagem, mas mesmo assim quer confirmar, você não vai fazer como os outros discípulos que se calaram. Aí a gente não consegue perceber. A Bíblia não traz nenhuma menção para aqueles homens que não responderam nada. Eles podem ter acreditado ou podem ter dado a mínima. Só faz referência a um homem que estava dentro daquele barco. Disse a Jesus: eu quero ir ter contigo. Não é de outra forma, é por cima do mar. Para você experimentar um milagre diferente, você vai precisar fazer algo diferente. Por quê? Porque o mar, ele vai se acalmar. Jesus está vindo em tua direção. Jesus está indo em direção a você. A Bíblia diz que Jesus estava indo ter de encontro com os discípulos no meio do mar. Ele estava andando por cima do mar. O vento era contrário. Quando Jesus subisse naquele barco, aquele vento ele ia se acalmar, porque foi isso que aconteceu no versículo de número 32. A Bíblia diz que quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quem acalmou o vento? Jesus. Então, você que está aí do outro lado, tem um vento forte soprando na tua, seja em qual área for, a área espiritual, a área material, a área financeira, a área da tua saúde, não importa em qual área seja o vento, esteja soprando com força contra você, o vento vai se acalmar a partir do momento em que Jesus subir nele. A não ser que você não deixe Jesus subir no teu barco. Aí é outro departamento. E muitas das vezes você fica lá gritando, esperneando, dizendo: meu Deus, por que esse vento não se acalma? É muita tempestade na minha vida, é muita luta na minha vida, essa luta não passa. Mas Jesus está vindo a teu encontro. Deixa ele subir no barco, o vento vai se acalmar. Só que você não pode querer viver grandes milagres, você não pode querer viver grandes feitos, você não pode querer viver o sobrenatural se você se limita a fazer o básico. Se você se limita a fazer o básico, você vai receber o básico de essa palavra bem forte no coração. Tenho certeza que vai forte no seu também. Se você é a pessoa que fica esperando que Jesus suba no seu barco, dê permissão. Ele vai entrar no teu barco. Quando ele entrar no teu barco, o vento vai se acalmar. Mas também é só isso. Você não vai ser lembrado. Você não vai ser mencionado. Vai ser mais um vento forte que veio na tua vida e passou. Deus acalmou este vento. Virão outras tempestades. Ele vai acalmar na mesma. Outras e vão vir outras, porque enquanto estivermos debaixo desse sol, meu querido, minha querida, vamos viver rodeados de grandes aflições. Mas temos uma promessa de vencer todas elas se em Cristo estivermos. Então fique tranquilo, fique tranquila. Agora, se você é um homem ou uma mulher que está ouvindo esta mensagem, mas quer viver algo novo, viver uma experiência diferente com Deus, quer viver quer experimentar o extraordinário em alguma área da sua vida, eu te convido a fazer o que Pedro fez. Pedro ousou descer do barco, mesmo não enxergando se era Jesus ou não. Ele que dissera: tem de bom ânimo sou eu. Se era Jesus ou não, aquele que dissera: bem, ele
desceu do barco. Ele não esperou o vento se acalmar. Entenda, os ventos só se acalmaram quando eles subiram para o barco. Pedro desceu do barco no meio da tempestade. Pedro desceu do barco no meio daqueles ventos fortes, no meio de todos aqueles açoites, aquelas ondas enormes que batiam contra o barco com ímpeto, porque a Bíblia diz que o vento era contrário. Pedro desceu nessa situação. Muitas das vezes você está esperando a sua situação melhorar para você tomar uma atitude mais ousada. Talvez você esteja esperando o cenário melhorar para você começar a tomar uma atitude mais ousada, mais atrevida. Eu quero te dizer através da palavra de Deus que isto não vai acontecer. Você precisa tomar a decisão de viver o extraordinário de Deus no meio da tempestade, no meio da violência dos ventos. Esse do barco. Aí, meu milagre acontece. Você precisa dar o passo para Deus botar o chão. Ah, mas eu quero ou não, eu não tenho certeza, não existe certeza com Deus. Fé não é um sentimento, é uma atitude, uma ação. Você precisa agir em direção ao que você quer. Ah, eu quero passar em um concurso público. Você precisa começar a estudar. Não queira, no seu fanatismo religioso, acreditar que Deus vai lhe dar o gabarito, porque isso não vai acontecer. Deus, ele é justo, ele vai botar o chão quando você der o passo. Então, porque eu quero que o meu casamento seja extraordinário, então você precisa tomar uma decisão em prol de que isso aconteça. Eu quero que os filhos sejam de bênção, você precisa ser exemplo e dar um passo em direção a esse extraordinário. Porque eu quero abrir uma empresa, mas estou esperando o momento certo. Você precisa tomar uma decisão em prol do milagre extraordinário, o sobrenatural de Deus. Você precisa descer do barco. Você precisa descer do barco. Se você não descer do barco, você não vai conseguir ver, nem viver extraordinário. Você não vai conseguir ver, nem viver o extraordinário. Só vive e ver o extraordinário quem faz o que quem quer fazer. Nenhum dos discípulos ousou, ao menos pensar o que Pedro fez. Então, tem muitas pessoas ao teu redor que vai tentar te desanimar. Quando você pensar em descer do barco, alguém vai dizer: não faz isso, não desce, os ventos vão bater forte, tu não vai conseguir, tu vai afundar, isso aí é impossível ao homem fazer. Deus manda descer. Pedro ele desce, a água tornou-se chão. Pedro começa a caminhar por sobre as águas. Milagre começa a acontecer. Milagre na tua vida só vai acontecer quando você sair da tua zona de conforto, quando você sair da tua área de proteção, que você julga que é a tua proteção, aquela área em que você se sente mais protegido, embora os ventos batam forte, tem tempestade, mas está lá dentro, guardadinho, o extraordinário de Deus. E a hora do barco. Você vivê-lo, você precisa pôr o pé fora. É uma decisão única e exclusivamente a você. Mas eu sou obrigado a descer? Não, você não é obrigado a absolutamente nada. Você pode continuar no barco. Jesus vem em tua direção. Você vai ter os ventos, tempestade, calmada. Virão outras,
Você vai vivê-las e vai experimentar a calmaria do vento e da tempestade. Se você quer viver extraordinário, a história de Pedro é contar. Homem que andou por cima do mar. É criar um legado. Você precisa fazer algo que ninguém fez. Você precisa fazer algo que ninguém faz. Ah, mas ninguém na minha família nunca passou no concurso. Você vai ser o primeiro que vai passar. E nunca na minha família abriu um negócio. Você vai ser o primeiro a fazer. Ninguém nunca na minha família fez isso. Primeiro a fazer nunca experimentou um milagre na saúde. Curar. Vai te curar para que você seja o primeiro a testemunhar. Primeiro a testemunhar do poder de Deus na sua vida. Você precisa passo se colocar no chão. O povo de Israel estava clamando a Moisés, desesperados, porque à frente deles tinha o mar e Faraó vinha violentamente, com muito ódio no coração, querendo destruir o povo. Deus, após ouvir o clamor de Moisés e do povo: Moisés, por que estão clamando para mim? O que tu estás pedindo a mim? O que é que tu tens nas mãos? Diz ao povo de Israel que marche, toca nas varas, tu toca nessa vara, toca com essa vara no mar. Primeiro Deus disse: diga ao povo de Israel que marche. E não abriu o mar e depois o povo começou a andar, não. O povo começou a andar com o mar fechado e o inimigo vindo com muito furor atrás a fim de destruí-los. Deus disse: diga ao povo que comece a andar. E você está só clamando, querido. Você está só clamando, orando, orando, pedindo, pedindo, desesperado, mas você não anda. Você não caminha, você não dá um passo em direção aos seus objetivos, você não dá um passo em direção aos seus sonhos, você não dá um passo em direção à concretização de todos os teus projetos, você está só orando, você está só pedindo, você está só clamando, nada acontece, porque nada vai acontecer enquanto você estiver paralisado. Enquanto você estiver paralisado, você estiver com medo, quando você estiver assustado, mas quando você começar a andar, você começar a caminhar, você começar a marchar, Deus vai começar a botar o chão, Deus vai começar a dar solução, as providências vão começando a chegar, as portas vão começar a abrir, o mar vai se dividir, o lodo vai se transformar em terra seca, o mar vai se transformar em terra seca, e tu vai caminhando, tu vai passando, tu vai vencendo. Amém, querido, querida? Esta é a palavra de Deus para o teu coração. Tenha medo de viver o extraordinário de Deus. Só vive o extraordinário de Deus quem dá um passo sem ver o chão. Dê um passo, mesmo que você não esteja vendo o chão. É o Deus Todo-Poderoso colocar um chão debaixo. Fecha os teus. Pai querido e eterno, obrigado, meu Deus, por essa palavra. Meu Deus eterno, acrescenta-nos a fé aos nossos corações. Muitas das vezes, meu Pai, nós nos deixamos abater por conta das tempestades fortes, nos deixamos sucumbir por conta dos ventos que batem contra a nossa vida. Muitas das vezes, nós não conseguimos enxergar que quem vem em nossa direção é o Senhor com a solução. Muitas das vezes a nossa vista está tão embaçada que não conseguimos enxergar que o Senhor está vindo ao nosso encontro. Mesmo o Senhor falando aos nossos corações, às vezes a gente ainda fica incrédulo. E essa mensagem, ó Deus, tocou no coração deste homem, desta mulher. E esta mensagem, se eu possa transformar vidas, essa pessoa que está aí do outro lado, com medo, assustada,
assustado, assombrado, assombrada por conta das dificuldades, a enfermidade que chegou, casamento que ruiu, filhos que estão com problemas. Ai, meu Deus e meu Pai, o negócio que não anda, a vida, Senhor, está uma bagunça, não tem jeito, a pessoa não consegue enxergar solução de lado nenhum. Hoje o Senhor falou conosco, pedindo para que essa paralisação saia das nossas vidas, possa dar um passo em direção aos nossos objetivos, que a gente possa dar um passo em direção aos nossos sonhos, porque acreditamos firmemente, o Senhor colocará o chão debaixo dos nossos pés. Vamos, Senhor, andar por sobre as águas, toda dificuldade, todas as, Senhor, intempéries, todas as coisas impossíveis, porque o Senhor é conosco, e se o Senhor é por nós, nada nem ninguém pode ser contra nós. E, ó Pai, esta pessoa que está aí do outro lado, que está com uma enfermidade que não tem jeito, que o Senhor possa, meu Deus, derramar o teu bálsamo, porque tu é médico dos médicos. Traz a cura, traz, meu Senhor, a libertação para a alma, para o corpo, para o espírito. O Senhor possa, meu Deus, trazer a tua bênção sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. No nome do Senhor Jesus Cristo. Traz prosperidade na vida financeira, traz prosperidade no corpo, traz prosperidade na alma. E as três áreas da vida desta pessoa sejam plenamente preenchida por ti, meu Pai, porque tu és médico dos médicos, tu és o Deus que salva o corpo e salva a alma, tu és o Deus dono do ouro e dono da prata. Pode, Senhor, fazer milagres, um milagre este esta manhã, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe todos os teus projetos, Deus abençoe a sua mente, o seu corpo, a sua alma, a sua casa, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido. Deus abençoe o seu negócio, os seus estudos, Deus abençoe todas as áreas da sua vida. Se você sentiu-se tocado por esta mensagem, pedimos mais uma vez a sua inscrição e inscreva nesse canal. Todas as semanas estaremos aqui com uma palavra de Deus para o teu coração. Deus te abençoe, guarde. O Senhor tenha misericórdia. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Te abençoe e até o próximo encontro. Em nome